Muito bom dia a todos e todas. Quero saudar todos que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais, pelas plataformas. Que a paz do Senhor esteja com todos. Que a paz que excede todo o entendimento possa estar com todos nós. Amém? Queria dar início abrindo este momento tão especial e tão importante de hoje, lendo um versículo que nós devemos carregar todos os dias conosco. Esse versículo está no Salmo 23, 6. Diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. A bondade e a misericórdia do Senhor certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse é o desejo do nosso coração, é isso que nós anelamos cada dia, cada momento, porque a bondade de Deus para conosco e a misericórdia dele também para conosco certamente nos acompanharão, pois se não fossem elas, nós certamente seríamos consumidos. Quando olhamos para Deus e olhamos a nossa situação, quem de fato nós somos diante do Senhor, é inevitável você ignorar esses presentes, essas dádivas, essas bênçãos que o Senhor derrama sobre nós todos os dias, a misericórdia e a bondade dele. Na carta de Judas, ele inicia a carta falando sobre isso também. Ele diz para as pessoas que deseja abundantemente que se espalhe entre os leitores da carta a bondade, a misericórdia, e ele acrescenta mais uma coisa, ele acrescenta o amor. Então que a paz, que a bondade, que a misericórdia do Senhor, que a bondade dele em nosso favor, olhando para nós e tendo compaixão e bondade, mesmo nós não sendo dignos, e a misericórdia dele alcançando o mais profundo canto das nossas vidas, onde habita o mal, nos alcançando, nos redimindo em Cristo Jesus, no amor de Cristo Jesus, possa nos fortalecer nessa manhã, nesse dia, possa nos dar coragem, possa nos dar sabedoria, possa nos dar a intimidade com Ele, a fim de que nós não sejamos melhores do que outros, mas que sejamos melhores do que nós mesmos diante do Senhor, melhores do que nós somos e entendendo quem nós somos diante dele, e que sem Ele, sem esses presentes, essas bênçãos divinas, nada poderemos fazer. Que a bondade, que a misericórdia e que o amor do Senhor estejam com você. Assim como Davi falou lá no Salmo, também Judas falou, e hoje nós também queremos compartilhar e queremos levar isso para todos que estão ouvindo, para todos que estão nos acompanhando nesse tempo. Deus abençoe muito, que esses louvores sejam as orações que chegam até Deus do nosso coração. Que não sejam somente palavras ou notas musicais, mas que sejam orações sinceras, que dizem e que falam a respeito do nosso coração para com Ele. Que Deus te abençoe, que você possa ter um lindo domingo de adoração e de culto com a sua família e na sua casa. Que você possa ter uma semana abençoada, que você possa desfrutar dessa paz, dessa misericórdia e desse amor. Deus te abençoe. Estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim.
se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, 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 em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o nosso descanso, Deus. Assim nós pedimos que o nosso coração se acalme nessa segurança, nessa certeza, Pai, de que em teus braços é o nosso descanso. Essa próxima música é uma música nova, uma música que fala a respeito da obra de Deus para a humanidade, do plano perfeito dele para nos resgatar pelo seu amor, pela morte do teu filho Jesus. Esse é o plano da redenção de Deus, narrado desde o início. Uma música linda que a gente queria ensinar e pedir que você, ao mesmo tempo que conhece, ao mesmo tempo que entra em contato com a letra pela primeira vez, que você tome conhecimento e ministre ao seu próprio coração o que ela fala, para reforçar ainda mais a certeza
da obra que o nosso Deus fez por cada um de nós. É com esse coração que nós queremos ensinar essa música nova. Na escuridão estava a humanidade a esperar, até que dos céus vieste com perdão em teu olhar, para cumprir a profecia, uma virgem concebeu, desde um trono de glória, a manjedoura ele nasceu. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos reis, para sempre eu louvarei. Para revelar o reino e o perdido encontrar, redimir a criação, foste a cruz se entregar. Mesmo em seu sofrimento, viu o que ia conquistar. Pela minha salvação, se entregou em meu lugar. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos reis, para sempre eu louvarei. Na manhã que ressurgiste, todo o céu atento olhou, pois a morte para sempre o Cordeiro conquistou. E os mortos levantaram, os anjos a se impressionar, pois as almas dos que crerão ao Pai hão de retornar. E a igreja ali nasceu, com o Espírito a queimar, e a verdade do Evangelho nunca se apagará. Por seu sangue em teu nome a liberdade conquistou, e o amor de Jesus Cristo com ele me ressuscitou. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos reis, para sempre eu louvarei. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos reis, para sempre eu louvarei, para sempre eu louvarei. Aleluia. Para sempre nós te louvaremos, Deus. Que música linda, Pai. Obrigado pela obra da tua cruz, da tua redenção, Pai.
por tomar sobre si os nossos pecados, por nos perdoar, Pai, de uma forma linda, perfeita, por um plano magnífico que o Senhor fez, Deus, de nos resgatar, de nos trazer junto a Ti. E é por isso que nós cantamos, é por isso que vivemos. Te agradecemos, Pai, pelo Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia que nos alcança, pela vida do Teu Filho Jesus que fez essa obra, Pai. Nós Te agradecemos. Te agradecemos, Pai. Na manhã que ressurgiste, todo o céu atento olhou, pois a morte para sempre o Cordeiro conquistou. E os mortos levantaram, os anjos a se impressionar, pois as almas dos que creram ao Pai hão de retornar. A igreja ali nasceu, com o Espírito a queimar, e a verdade do Evangelho nunca se apagará. Por seu sangue e em seu nome a liberdade conquistou, e o amor de Jesus Cristo com Ele me ressuscitou. Aleluia, Pai, te louvamos para sempre. Aleluia, Pai. Amém. Amém? Show. Lá pra frente. Bom, é um prazer imenso nós podermos cantar e louvar o Senhor nesse tempo. A nossa alegria e o nosso coração, eles se aquecem, porque mesmo não sendo restritos, né, de estarmos juntos e congregarmos juntos, nós ainda temos essas ferramentas e essa maneira para poder se congregar, e a família ainda continua adorando a Deus em casa, adorando a Deus em família. E eu acho que esse tempo foi um tempo muito precioso também, de pandemia, no sentido de que nós, em nossas casas, reunimos as nossas famílias e podemos, em família, adorar o Senhor, cultuar o Senhor, aprender junto. Estamos tendo muitas oportunidades de poder viver esse evangelho em família com a nossa família. E hoje eu queria também falar um pouco sobre os dízimos e as ofertas, e o quanto que isso é importante também para a comunidade nesse tempo. Um texto muito conhecido que nós sempre ouvimos
em Malaquias 3:10, tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponha-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem cuidado de nós. Cada pessoa à sua maneira, cada pessoa ao seu jeito, cada pessoa o Senhor tem alcançado de uma maneira especial e única. Ele é Deus sobre todos nós, mas também particularmente em cada um de nós, de maneira especial e única, Ele também é o nosso Deus. Então eu te convido a ofertar e dizimar ao Senhor. Te convido a, neste momento, na barrinha aí embaixo, parte de baixo aqui, está aparecendo o número da conta da nossa comunidade, está aparecendo aí os dados que você pode estar enviando os seus dízimos, as suas ofertas, para que na casa do Senhor nunca falte nada. Nossa comunidade tem muita responsabilidade, muito amor em direcionar os nossos recursos muito mais para obras missionárias, para ONGs, para instituições que necessitam desses recursos do que necessariamente para nós aqui, né? Como sabem, nós direcionamos muito mais para isso, e para nós aqui para o templo é o mínimo possível, assim. Mas eu fico muito feliz porque tem alcançado muitas e muitas famílias esses recursos, tem abençoado tantas pessoas que nós muitas vezes nem temos ideia do quanto isso tem sido bênção na vida de outras pessoas. Ficamos muito felizes porque a nossa comunidade tem se envolvido com isso e os membros também têm se envolvido, de maneira a doar seus recursos, a doar dízimos e ofertas nesse sentido, e também de maneira voluntária, oferecendo o seu tempo, a sua disponibilidade para isso. Então, eu te convido neste momento, separe esse momento especial para você pegar os dados aí e fazer a sua transferência, o seu envio, tá bom? Se você não tem como enviar, né? É difícil hoje, todo mundo faz isso, mas se você não consegue, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp da igreja ou das redes sociais. Você pode mandar aí uma mensagem que a gente pode te ajudar nesse sentido também, tá bom? Deus abençoe muito, que essa palavra de hoje possa alcançar os nossos corações e que o Senhor continue nos concedendo a sua misericórdia, o seu amor e a sua paz. Amém? Deus abençoe muito. Gostaria de orar para que Deus possa te abençoar ainda mais nesse tempo. Deus, eu oro pedindo ao Senhor que o Senhor alcance e abençoe, ó Deus, cada um de nós que tem lembrado, ó Deus, de ofertar e dizimar na sua casa. Que esses recursos financeiros, Senhor Deus, sejam cada dia mais usados para que o Teu reino chegue a outras pessoas, para que o Evangelho, de maneira completa, alcance, Senhor Deus, os perdidos e os necessitados. Ó Deus, obrigado, Senhor, por nos dar condições de dizimar e ofertar na sua casa. Obrigado por nos dar a possibilidade, Senhor, de fazer isso. Se algum irmão, se alguma irmã neste momento não tem condições, Senhor, ó Deus, eu peço a Ti de todo o coração. Que o Senhor, ó Deus, envie pessoas, que o Senhor nos dê esse conhecimento, ó Deus, para que nós possamos ir até lá e ajudá-las, Senhor Deus. Para que nós possamos ir até lá e servi-los, Senhor. Deus, nós como corpo de Cristo, nós queremos, ó Deus, ajudar os outros, Senhor. E juntos, Senhor Deus, contribuir para o Teu corpo, para o Teu reino. Que o Senhor abençoe essa comunidade, que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo isso neste momento. Que o Senhor, ó Deus, possa alcançar cada um, ó Deus, e retribuir grandemente, ó Deus, generosamente na vida de cada um, aquilo que Ele tem feito e ofertado na Tua casa. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Deus te abençoe. Bom dia. Vamos à palavra, então. Hoje vamos refletir sobre Hebreus 9, 27 a 28. O
tema de hoje é como direcionar nossas vidas. Vou ler o texto que eu falei, Hebreus 9, 27 e 28. E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disto, o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Vamos orar? Pai, nós consagramos esse tempo a Ti, queremos que o Senhor nos toque com a Sua palavra, que o Teu Espírito nos convença das Tuas verdades, que os nossos enganos caiam por terra, e que nós possamos identificar onde temos colocado os nossos esforços de forma infrutífera, visando a vida eterna. Que seja o Senhor a nos convencer, Pai. Peço que o Senhor me conduza nesse tempo e que toda a honra, toda a glória sejam acreditadas a Ti por esse tempo, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus. Queria lembrar que os pedidos de oração podem ser colocados pelo YouTube e pelo Facebook. Bom, deixa eu voltar nesse texto aqui, que ele é bem taxativo, né? A palavra de Deus nos diz de uma forma assim muito clara, né? Nesse texto fala isso, né? Aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Sabemos que existem doutrinas, né, que falam de morte e nova vida de forma a irem se aperfeiçoando, mas a Bíblia não dá abertura para isso, né? Ela é muito taxativa nesse ponto. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez e depois disso o juízo. Todos nós temos que saber que Deus nos dá essa oportunidade de viver essa vida que Ele nos dá e que precisamos aprender a aplicar bem, né? A viver bem essa oportunidade que Ele nos dá, porque depois disso nós vamos todos ser julgados. Ele fala que Cristo já fala assim também Cristo tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, isso é o que nos une, né? O fato de reconhecermos que Cristo se fez sacrifício por nós, isso tem transformado as nossas vidas, mas ele fala que aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Fala então como certo que ele voltará e que na sua volta, né, ele vai acolher aqueles que os aguardam para a salvação. Essa é a esperança que deve nos mover, né? A esperança de que em Cristo temos nova vida, que estamos destinados para essa vida eterna, mas a forma como vivemos, né? A Bíblia ela é muito, ela não coloca todas as informações num único versículo, mas o somatório desses versículos, né, constituem uma grande verdade, uma única grande verdade. E aí é fundamental que a gente vá se expondo, estudando a palavra para formar esse conceito. E muitas vezes a gente se equivoca, né, em juntar esses conceitos. Por isso que cada vez que nos expomos à palavra, é a oportunidade de sermos corrigidos, né? Que o Espírito Santo nos corrija. Ok. Então nós temos uma vida para ser vivida, né? E, portanto, é fundamental que a gente aproveite bem esse tempo, né, que nós temos sobre a terra. Por vezes, a gente se perde assim, né? A gente vai assumindo tanto compromisso, né? Tantos trabalhos, né? Que a gente se perde, consome todo o nosso tempo nesses compromissos. Assumimos tanta coisa que acabamos por deixar de lado aquilo que é fundamental para a nossa vida eterna, né, Pai? E a gente sabe que uma coisa vai levando a outra, a gente vai assumindo mais compromissos, às vezes visando um desempenho profissional, às vezes visando uma carreira, às vezes
buscando uma condição melhor de vida para a nossa família, né? Às vezes para alcançar um sonho que a gente tinha, um desejo que a gente queria realizar. São muitos, infinitos as motivações, né? Então, esses objetivos podem ser variados, os mais variados possíveis, mas em comum está o fato de que eles nos afastam do nosso relacionamento com Deus. Eles entretêm o nosso tempo e acabam nos desviando do principal, daquilo que é fundamental, né? E essa palavra, ela nos alerta do risco de sermos bem-sucedidos em alcançar aquilo que nós colocamos como nosso objetivo de vida e falharmos escandalosamente naquilo que é fundamental. Ou seja, pavimentar esse nosso caminho para a vida eterna. Ou seja, você pode ser bem-sucedido nessa vida, mas não ter conquistado os requisitos necessários para passar a eternidade junto de Deus. E tem muitas coisas que contribuem para isso. Quero tocar num tema, né, que está tão entranhado entre nós que a gente não percebe, né? O humanismo, né, ele foi um movimento intelectual de influência grega, lá de antes de Cristo, né? Mas ele teve um fortalecimento, né? Ele começou mesmo, foi na Itália, no século XV, no meio do Renascimento. E foi difundido por toda a Europa, foi rompendo assim com a forte influência da Igreja e do pensamento religioso que predominava na Idade Média, né? Esse movimento do Renascimento, ele chamou assim, em virtude da intensa revalorização das referências justamente da antiguidade, né, da antiguidade clássica, né, pegando os pensamentos gregos, né, e eles nortearam assim um progressivo abrandamento da influência do dogmatismo religioso, né, da Igreja em si, e do misticismo sobre a cultura e a sociedade. E, ao mesmo tempo, eles foram fortalecendo, né, uma valorização da racionalidade, da ciência e da natureza. São valores que hoje estão bem fortes, né, entre nós. Racionalidade, ciência e natureza. Pois é. E esse processo, o ser humano foi revestido de uma nova dignidade, né, e colocado no centro da criação. E por isso que esse movimento chamou-se humanismo. Então, o teocentrismo, ou seja, Deus no centro de tudo, cede lugar ao antropocentrismo, passando o homem, né, a ser o centro de interesse. A proposta desse movimento é medir todas as coisas pelo ser humano. O ser humano, então, passa a ser usado como regra para todas as coisas. Deus já não é mais a regra. E aquilo que o ser humano não consegue explicar, nem conceber, ele é rapidamente descartado. É o racionalismo, né? O humanismo sempre teve fundamentado assim, no laço social. Ou seja, as verdades, para serem abraçadas pelo indivíduo, elas deveriam ter a chancela da sociedade. A verdade, então, mudou, né, da palavra de Deus para a sociedade humana. E nós ainda temos que conviver, né, recentemente, com uma evolução, um radicalismo desse movimento, né, chamado de neo-humanismo ou humanismo radical, que é um movimento que foi despertado agora nos anos 80, 1980, para cá, que passa a migrar da sociedade humana para o indivíduo. As verdades agora não são mais coletivas, elas são individuais. A visão que a sociedade passou a ter do pecado, por exemplo, que antes era percebido como um erro moral, cultural
e espiritual foi reduzido puramente a um erro moral, e isso ainda para que se evitasse a barbárie. O que já está sendo diariamente questionado em nossos dias, né? Uma vez que a moralidade neo-humanista ela é individual. Então, esse conceito de pecado, de moralidade, também está sendo relativizado. E a gente convive com isso e quase não percebe, porque isso vai sendo colocado gradativamente na nossa convivência. Então, no humanismo, a referência não é Deus e a verdade de Deus, mas o ser humano e a verdade social. E no neo-humanismo, a referência não é mais o ser humano e a verdade social, mas o indivíduo e a verdade individual. Não é mais a história, mas a experiência, né? Não é a verdade, né, com V maiúsculo, mas a escolha da verdade pelo indivíduo. E é isso que Paulo fala quando escreve aos Romanos, né? Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Perceba, isso já estava nas Escrituras, né? Que esse engano seria introduzido no nosso meio, né? Mas, vamos lá, eu quero pegar mais um texto. Estamos falando da questão de juízos, né? Pegar o livro de Judas, capítulo 1, versículos 14 e 15, ele só tem um capítulo, né? Vou ler. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Vamos ver, vamos voltar a esse texto aqui. Ele fala assim que o Senhor virá para exercer juízo contra todos. O juízo será sobre todos, os cristãos e não cristãos. Mas para fazer convictos todos os ímpios. Ou seja, os ímpios são os que não têm piedade, os sem piedade, né? Os que não têm temor de Deus. Esses constituem para si as suas próprias verdades, coletivas ou individuais, e vivem segundo elas, e acham que por isso estão aprovados. E esse texto fala que o Senhor virá para fazer convictos os ímpios do seu engano. Infelizmente, isso será quando já não tem mais tempo para esse conserto, né? Por isso, esse nosso chamado de conhecer Deus, torná-lo conhecido e estender o perdão, misericórdia e compaixão que recebemos a todas as pessoas. E ele fala que vai fazer convictos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que praticaram e das palavras insolentes que proferiram. Então, nós vivemos numa sociedade em que achamos que estamos fazendo aquilo que essa sociedade aprova. E que achamos que fazendo isso, nós estamos bem e que Deus tem que nos aprovar também. A sociedade aprova, Deus também aprova. É um pensamento enganoso, né? E nós precisamos ser convencidos desse engano. E a palavra tem esse poder de fazer isso, né? De nos convencer de que, por mais que a gente constitua essas verdades minúsculas, né? Quando nós somos confrontados com a grande verdade, com a verdade de Deus, nós somos convencidos que estamos equivocados. E eu falo de ser convencidos, gente, não apenas aqueles que não têm temor de Deus, mas também nós, os que tememos a Deus, os cristãos, porque junto com a verdade de Deus, né, a gente vai muitas vezes misturando conceitos que são de Deus e conceitos que vêm da sociedade. Isso acontece de forma sutil. E isso que a palavra tem esse poder de derrubar, né, de desconstruir em nós. Então, isso acontece porque milita contra nós esse humanismo que ganhou espaço no nosso meio, né?
Então, hoje, ser cristão é remar contra a corrente. É ser o patinho feio, é ser taxado de radical, porque a verdade de Deus, ela confronta essa verdade social ou essa verdade individual. Mas o que eu devo fazer para acertar? O que eu devo fazer para ser aprovado, para ser aceito por Deus? Quero pegar mais um texto, esse mais longo. Mateus 25, começando no versículo 31. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. Ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Quero voltar um pouquinho no texto para lembrar que, de novo, esse texto, a Bíblia nos fala de um tempo da visita do Cristo, de uma nova visita do Cristo, a segunda visita dele. Ele, na sua majestade, com os seus anjos, e se assenta no trono. O trono era dado ao rei para que julgasse todas as situações. Ele se assentará no trono e todas as nações serão reunidas na sua presença. Todos. Os que vivem e os que já viveram, todos estarão diante dele. E ele vai julgar e separar uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Vai colocar as ovelhas à sua direita, a direita é o sentido de aprovação, e os cabritos, os rebeldes, à sua esquerda, sentido de reprovação. E dará às ovelhas o direito de entrar na posse do reino, que estava preparada desde a fundação do mundo, desde que o mundo foi criado e Deus tinha esse propósito de que aqueles que conviveriam com eles, estivessem com ele por toda a eternidade, mas essa humanidade criada se rebelou contra Deus, e Deus faz o seu movimento de reconciliação, enviando o seu Filho, que se fez sacrifício por nós, e aquela parte da humanidade que recebeu esse sacrifício, se reconciliou com Deus e caminhou segundo a vontade de Deus, está agora
sendo julgada e sendo destinada a viver eternamente com Deus. E aqueles que se rebelaram, né, são destinados a viver eternamente separados de Deus. É o que esse texto aqui nos diz, né? E aqui ele fala que o critério, né, da nossa aprovação está em quando nós vivemos e praticamos isso com esses pequeninos. Aqui, nós precisamos visitar aquele conceito de que toda a humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus. Nós abordamos isso algumas semanas atrás. E todos ainda hoje, né, ainda caídos, mesmo, ainda sendo restaurados, carregam em si aspectos dessa imagem e semelhança. E nós que estamos assim sendo restaurados, precisamos entender isso, que mesmo os mais cruéis, mesmo os mais terríveis, os mais corruptos, mesmo os mais loucos, ainda carregam em si aspectos da imagem e semelhança de Deus. E é por isso que nós temos que olhar para esses pequeninos e estender a eles o perdão, a misericórdia, a compaixão com que nós fomos tratados por Deus. Então, primeiro ponto que nós temos que saber, né, quando nós somos confrontados com essa orientação que Deus nos dá acerca do que fazer, né? O primeiro ponto que nós temos que ter essa ciência é saber que a maioria da sociedade vai estar contra você. Logo, não fique esperando a aprovação para fazer o que Deus diz que é certo. Se aplique e aprendeu a conhecer Deus, a conhecer a sua vontade, a conhecer as suas verdades. Se aplique em viver isso e não fique esperando a aprovação, porque a maioria não vai te aprovar. Segundo, que nós precisamos entender é que todas as pessoas, como estava falando agora há pouco, foram criados por Ele, né? A imagem e semelhança dele, né? E ainda guardam essa imagem e semelhança. Mesmo esses mais cruéis, né? Insensíveis e loucos, são pessoas que no âmbito natural elas não merecem a nossa atenção, não merecem o nosso cuidado, não merecem a nossa compaixão, não merecem a nossa misericórdia. Mas, né, e esse é o terceiro ponto, né, nós fomos alvos do perdão, da misericórdia, da compaixão de Deus, e Ele espera que nós façamos agora o mesmo com as outras pessoas, porque elas carregam a imagem e semelhança dEle. Esses são os pequeninos que Jesus se identifica, né? E o quarto ponto é que isso deve ser feito na prática, não em teoria, né? Então, quando a gente visita de novo esse texto, né, a gente vê lá, Jesus fala assim, tive fome e sede. E essa pessoa pode estar assim porque ela provocou isso, ela insistiu num rumo questionável para a sua vida e chegou nesse nível de ruína, né? Mas ela é digna do nosso socorro. Ele se identifica com um forasteiro, né? E esse forasteiro pode estar assim porque ele entrou numa situação mal calculada, perdeu o seu abrigo, né? Mas ele merece é digno, ele merece o nosso acolhimento. Ele se identifica com o nu, e pode ser que essa pessoa que está nessa situação, ela possa ter causado esse mal a si mesmo. Ela pode ter causado essa situação, mas ela merece o nosso perdão e a nossa proteção. Ele se identifica com o enfermo, e esse pode ser uma pessoa que gastou a sua saúde, que viveu dispendiosamente, desperdiçando saúde, né? Mas ele é digno da nossa misericórdia. Ele se identifica com o preso, e esse pode ser alguém que está pagando pelo que fez, né? Que ele fez por merecer essa situação em que ele se encontra, mas ele é digno da nossa compaixão. Então, eu queria, concluindo, né, essa abordagem, nós precisamos tomar cuidado, né,
para não fazer muitas coisas na nossa vida e deixar de lado aquilo que é fundamental. Esse é um zelo que nós temos que ter. Nós podemos fazer tudo. Nada nos é impedido de fazer. Podemos buscar realizar nossos sonhos, melhorar o nosso padrão de vida, melhorar a nossa carreira, tudo é possível. Mas nós não podemos deixar de lado, não podemos deixar para depois aquilo que é fundamental. Nós precisamos construir essa nossa caminhada rumo à vida eterna. Nós temos que tomar cuidado, né, para não cair naquela situação de ganhar o mundo e perder a vida eterna junto ao Senhor. Temos que tomar cuidado com isso. Nós podemos realizar, né, todos os objetivos, sonhos, mas precisamos manter aquilo que é fundamental. É o nosso relacionamento com Deus, essa determinação e essa paixão nossa de, porque o conhecemos, desejamos apresentá-lo a outras pessoas, com palavras ou com atitudes, né? E esse cuidado com os seus pequeninos. Então, eu queria encerrar esse tempo orando, né, para que o Espírito Santo esteja te conduzindo e que essa palavra esteja sendo trabalhada no seu coração, para que você faça uma avaliação de como você tem vivido, como você tem empregado o seu tempo, como você tem empregado a sua energia, como você tem se aplicado em conhecer a vontade do Senhor e viver praticando essa vontade e não se deixar ser impresso pela vontade do mundo, ser marcado pela vontade do mundo e viver de acordo com os valores do mundo. Eu sei que nosso chamado é um chamado para andar na contramão, mas é o caminho que nos leva à vida eterna. Que ele não é fácil, mas ele é possível. Nós temos o Espírito Santo que nos foi dado para tornar isso possível. Então, quero orar e te abençoar, Pai, que o Senhor esteja usando de todas as pessoas que ouviram, tiveram a oportunidade de assistir essa abordagem, Pai. Que o Senhor Espírito Santo esteja trabalhando com elas, essas verdades, desconstruindo o que está as verdades que foram impressas pela sociedade na vida delas, que substituindo pela sua verdade, e que teu Espírito esteja enchendo-as de amor pelo Senhor, para que elas vivam por isso, pelas tuas verdades, e que elas pavimentem assim esse caminho para estarem eternamente contigo, Pai. Obrigado, Pai, por esse tempo, que o Senhor seja engrandecido nessas vidas que serão restauradas, Pai. Esse é o nosso clamor. Temos aqui algumas pessoas que colocaram também os seus pedidos de oração pelas nossas redes. A Fernanda, pedindo pela Viviane, que está na UTI, em recuperação, pela restauração completa do Júlio, da Michele, e pela cura da enxaqueca da Giovana, pela volta às aulas e para a proteção dos alunos. Nós nos identificamos com esses pedidos da Fernanda, Pai. Abençoamos a Viviane com cura, com a restauração completa do Júlio e da Michele, com a cura da enxaqueca da Giovana, Pai. E pedimos, Pai, que o Senhor esteja conduzindo essa volta às aulas, a Tua bênção sobre as nossas crianças, Pai. Tua proteção sobre elas. Tem aqui o pastor Daniel, que deve ser outro pastor Daniel, não sou eu, né? É? Eu mesmo? Ah, tá, esse aqui é da Cecília, então. A recuperação do pai dela, né, do meu sogro, Luiz Trentini, que ele seja fortalecido, né, e ele possa voltar a caminhar, fortalecendo suas pernas. Teve o fêmur quebrado, né, foi restaurado. E pela dona Egli, né,
para superar essa fase de enfermidade, né, que eles passaram, e bênçãos aos cuidadores que têm se dedicado a essa restauração do Luiz. Nós concordamos e abençoamos, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, o Luiz e a Egli e os cuidadores. E a Cecília também pede pelos negócios do seu irmão Caetano, né, que esteja abençoando o trabalho dele, da cunhada Valéria, para que sejam bem-sucedidos, Pai. Que o Senhor os abençoe com a provisão e com o cuidado. Obrigado, Pai. Que essas pessoas sejam abençoadas e que o Senhor seja glorificado por essa solução da vida dessas pessoas, Pai. Nós nos identificamos e clamamos por isso. Queria deixar aqui também os avisos, né? Nós só temos um aviso, né? Nessa quarta-feira, às 19h30, nós teremos de novo mais uma live, esse papo com os amigos que nós temos feito, né? Pelo Instagram. Que você possa estar prestigiando e conhecendo mais, né? O que Deus tem, como foi que Deus atraiu cada uma dessas pessoas e os sinais que Deus fez na vida dela, que fortaleceram a sua caminhada. Amém? Então, que o Senhor te abençoe com uma boa semana, cheia de experiências com Ele, né? Que você se lembre em todo o tempo que é aí que começa o seu ministério, quando termina esse nosso tempo de reunião, e começa o tempo que você vai conviver com as pessoas, onde você tem a oportunidade de revelar o Deus que tem transformado a tua vida. Com o que você fala, mas principalmente como você se posiciona. Que o Senhor te abençoe. Tá? Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. O Senhor te abençoe. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Pensei que fosse alcançar, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer,
para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Um excelente domingo a todos.